Olá! Hoje no Informativo TV Câmara Maringá, nós vamos conversar com o Dr. Henrique Hortêncio Filho, biólogo, doutor em ciências, professor da Universidade Estadual de Maringá, que será um dos palestrantes da Semana do Meio Ambiente Aníbal Bianchini da Rocha, que acontece aqui na Câmara de Maringá. Obrigada, Henrique, pela sua participação. Bom, você vai realizar duas palestras na Câmara, né? Na quarta-feira, dia 6 de maio, no período da manhã e da tarde. Isso, é sempre um prazer poder estar aqui presente e falar sobre a nossa fauna tão importante, pouquíssimo conhecida. As nossas falas acontecerão no dia 6, na quarta-feira. Período da manhã, vamos tratar sobre os morcegos na agricultura e na parte da tarde sobre a fauna silvestre e ambiente urbano. Vamos começar então pelos morcegos. Isso. Temos morcegos, né, no ambiente urbano, também no ambiente rural, né? Qual a importância dele ou quais os prejuízos que eles trazem para a agricultura? Pois é, infelizmente, dentro da nossa cultura, as pessoas tendem a rejeitar esses animais, a temer e sempre que possível perseguem e matam. Mas, na verdade, infelizmente, as pessoas desconhecem o papel que eles têm em um contexto ambiental. Afinal de contas, os morcegos são importantes tanto no ambiente natural quanto em áreas urbanas. Afinal de contas, eles atuam como dispersores de sementes, controladores de população de insetos e outros pequenos animais e também como polinizadores. Então, vamos imaginar, só levando em consideração esses três aspectos, como eles são essenciais na manutenção do ambiente. Na questão específica da agricultura, e, né, esse trabalho, por exemplo, de polinização, existem plantas polinizadas por morcegos? Existem várias plantas que são polinizadas por morcegos, algumas que são principalmente polinizadas por morcegos, sem contar, eu costumo dizer que o morcego é um baita de um aliado do agricultor. Afinal de contas, se eu tenho morcegos em uma área rural e esses animais estão atuando na predação de insetos, menos pesticidas deverão ser utilizados para conservar, para proteger a lavoura. Então, eles são grandes aliados. Imagine você que um morcego é capaz de comer 1,5 vezes o próprio peso em uma noite de insetos. Eu estou falando em um número de mais de 1.000 insetos numa única noite. Então, se nós fizermos aí uma comparação proporcionalmente em termos de peso, um morcego que pesa 50 gramas pode comer 75 gramas de inseto numa noite. Dá para imaginar uma pessoa de 50 quilos comendo 75 quilos de comida numa noite? Impossível. Pois é, e eles fazem isso. Então imagine, para o agricultor, eu estou falando de um morcego. Então imagine aí centenas, milhares de morcegos sobrevoando a lavoura, o benefício que eles trazem em termos econômicos. E isso as pessoas não sabem. Porque existe também, eu acho que muita ideia equivocada, associando o morcego àquele que é o que chupa o sangue, o que, né, mata os animais. Sim. E, na verdade, tem muitas espécies de morcego. Exato. Né? E as pessoas ficam muito surpresas quando eu digo que já foram descritas cerca de 1.300 espécies de morcegos. Isso equivale a cerca de 25% dos mamíferos. Então imagine só como eles representam, tem uma representatividade grande só dentro do grupo de mamíferos, porque eles têm um número muito grande de espécies. E o problema é esse, infelizmente a indústria cinematográfica foi longe e isso depois negativamente contra os morcegos, porque sempre as pessoas quando veem um morcego, de cara, elas já associam aos vampiros. Sim. Ou a vampiro, ou a bruxaria, ou algo relacionado a demônio, sempre é o mal. E nunca aos aspectos positivos. Né? Isso faz com que eles sejam perseguidos. Agora imaginem só que das 1.300 espécies de morcegos já descritas no mundo hoje, só 3 se alimentam de sangue. Eu estou dizendo que as 1.297 outras não comem sangue. E são muito importantes à natureza. E eu tenho que dizer também que o morcego hematófago também é importante à natureza e útil. O grande problema é que nós estamos pensando numa situação de degradação ambiental, de expansão das áreas rurais, de expansão das áreas de cidade. Com isso, a fauna vai ficando cada vez mais comprimida. E aí, o contato com o ser humano fica mais frequente. A UEM tem um grupo
que estuda, né, esses Isso. morcegos e faz esse trabalho de levar essas informações até a população. Como é que funciona esse grupo, Henrique? Exato. Então, o grupo que eu coordeno, GEMEA, Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental. Nós desenvolvemos estudos voltados a questões de ecologia, de saúde, voltadas principalmente aos morcegos, mas também a outros mamíferos, e também trabalhamos com educação ambiental. É essencial que hoje em dia os pesquisadores tenham esse olhar de levar a informação científica à comunidade. A gente tem feito isso já há vários anos. É preciso que haja essa tradução, as pessoas precisam ter a informação. Ela não deve ficar contida apenas ao meio acadêmico, a um grupo muito restrito. Tem que chegar às pessoas. E é isso que a gente faz. Então nós procuramos desenvolver as pesquisas e sempre que possível nós temos projetos de extensão dessa natureza, como educação ambiental para a conservação da fauna, educação ambiental para a conservação de morcegos, o morcegação, sempre para levar para os diferentes grupos, para diferentes pessoas com diferentes interesses. Bom, um outro tema que você também vai tratar aqui, né, no dia 6 de maio, no período da tarde, é em relação aos animais silvestres no meio ambiente urbano. Isso aí. O que exatamente você vai tratar nessa palestra? Pois é, vamos falar de fauna sinantrópica, ou seja, aqueles animais silvestres que hoje vivem próximos do homem, vivem junto ao ambiente urbano e que, na maioria das vezes, esse contato não é positivo. Infelizmente, nós temos hoje em dia, vivendo próximo à cidade ou próximo às nossas residências, uma série de animais sinantrópicos, né? Desde os invertebrados, como aranhas, escorpiões, abelhas, até os vertebrados. E quando eu penso nos vertebrados, eu já digo eu já me refiro a ratos, a morcegos e outros animais que antes não ficavam perto das pessoas, mas que estão cada vez mais. Por exemplo, se nós pensarmos nos macacos, né, que hoje em dia são encontrados em alguns locais aqui da cidade, e que eu tenho que dizer, o macaco é um animal carismático, as pessoas adoram o macaco, amam ver esses animais, eles se alimentando, inclusive muitos de nós cresceu indo até ali no Bosque 2 para alimentar o macaco, para alimentar macaco. Petisquinho. Exatamente. Aí o que acontece? Esse animal é fofo, é lindo, é interessante, até adentrar na minha residência. A partir do momento que isso acontece, eu já começo a me preocupar com a bagunça que ele vai fazer, com o risco dele morder alguma pessoa, um animal doméstico, e aí eu passo a vê-lo como um problema. E o que as pessoas tendem a fazer com o problema? Querem eliminar. E eliminam de qualquer maneira, né? Então nós temos vários casos aí de animais sendo envenenados ou casos de atropelamento, porque simplesmente a fauna, assim como os outros elementos da natureza, são vistos pelo homem como objeto. É assim que as pessoas tratam a natureza, como objeto. Então, a natureza está aqui para me servir. A partir do momento que ela não me serve, ela pode ser eliminada. Pode e deve ser eliminada. Isso a gente acaba observando não só com animais como aqueles que são muito carismáticos, caso do macaco, como, por exemplo, com morcegos, com sapo, com serpentes. Poxa, mas nós vivemos numa cidade que é há anos conhecida como cidade ecológica, não é mesmo? Só que tem alguns elementos da fauna que não são bem-vindos dentro do próprio ambiente natural. Porque se olha o ecológico só como o que é fofinho e bonitinho. As árvores, os espaços verdes, se olha essas questões como realmente um problema a ser eliminado. Exato. E tem que se achar uma outra solução. Infelizmente, alguns animais são vistos pelas pessoas como, historicamente inclusive, como negativos. Então, quando você pensa em uma cobra e fala, por exemplo, uma serpente para alguém, na hora vem o temor. Na hora as pessoas já vêm com aquela frase construída de que é cobra, tem que matar. Mata. Tem que matar. É quase que uma obrigação da sociedade matar esse animal. Mas espera aí, por quê? Qual que é o problema da serpente? Mas serpente pode ter veneno, ela pode causar algum acidente. Exatamente, foi isso que eu acabei de falar. Pode ocasionar algum acidente. A serpente não tem intenção nenhuma de morder uma pessoa. Ela faz isso numa situação de ameaça. Né? E aqui, considerando Maringá, né, uma cidade que tem várias áreas verdes e que concentra ainda um pouco de fauna, há uma tendência das pessoas encontrarem alguns animais, eventualmente como serpentes. Então nós temos que buscar mecanismos para conviver bem
com os outros elementos da natureza. É isso, basicamente isso. Como que a gente poderia, né, exemplificar assim rapidamente? Como é que a gente lida com essas situações? Porque é muito complicado. Por exemplo, você está na sua casa e de repente aparece uma serpente. Eu não sei se ela é ou não é venenosa. Ou num caso mais atual, que a gente tem vivido bastante, o caso dos escorpiões, por exemplo. Né? Você tem crianças, você tem animais e você tem em alguns locais de Maringá um aparecimento muito grande de escorpiões. Como é que a gente pode assim lidar com isso de uma forma equilibrada? Isso, como é que a gente pode minimizar as situações de risco? Primeira coisa, manter seu quintal limpo. Né? A gente cai direto numa situação de colocar o problema da dengue, né? Quando a gente pensa na problemática do mosquito. Mas espera um pouco. Por que tem mosquito com tanta frequência, eles são tão abundantes na cidade? Porque nós geramos condições para que eles permaneçam. Então o problema não está no mosquito, o problema está nas pessoas que não sabem cuidar do seu próprio ambiente, da sua própria casa, do seu próprio quintal e gera condições para que o mosquito procrie. A mesma coisa vale para o escorpião. A gente sabe, escorpião pertence a um grupo de animais que se favorecem áreas que contêm entulho, que contêm algumas situações que vão gerar espaço para eles se protegerem, para eles se reproduzirem e para eles ficarem. Então, se você quer ter menos escorpião habitando a sua casa, mantenha seu quintal limpo. Se você quer evitar o mosquito da dengue na sua casa e no entorno, mantenha seu quintal limpo, não deixe acumular água. Então, são medidas básicas que a população não tem. E aí, ela acaba enfrentando algumas situações que ela mesma gera. Né? Agora, se eu pensar, não, mas eu estou falando de uma serpente que está ali na beirada do Bosque 2. Bom, ela está na casa dela. Né? Então, a pessoa tem que passar, olhar e continuar passando. Né? Ela está em casa. Então, tem algumas situações que as pessoas têm que aprender a lidar. Não tem jeito. Agora, quando a gente pensa em alguns animais que podem causar risco e que estão no quintal de casa e assim por diante, é necessário que seja feita uma reflexão. Como está o meu quintal? Como está o quintal do vizinho? Né? Se nós fôssemos um pouco mais cuidadosos, certamente esses problemas existiriam com menos frequência. Henrique, a importância da gente discutir tudo isso, conversar sobre essa preservação do meio ambiente e começando principalmente pelos menores, né? Pois é, eu devo dizer para você que nós temos que trabalhar com os menores, com os médios, com os maiores, nós temos que trabalhar com todo mundo, porque não tem idade para fazer educação ambiental, não tem idade para levar informação às pessoas. Independente de ser uma criança de 2, 3 anos, ou seja, uma idade que ela já começa a compreender alguma coisa, até uma pessoa mais velha, de qualquer idade, a gente tem muito a dizer e a gente também tem muito a ouvir. Então vamos parar para pensar e quando a gente senta para conversar com pessoas mais velhas, o tanto de experiência que eles têm, o tanto de situações que eles já viveram, acompanharam e viram do que, por exemplo, era Maringá e como hoje está Maringá. O que eles conheceram da fauna logo que a cidade foi aberta, criada, desenvolvida para hoje. Então a gente ouve dos mais velhos o tanto de bicho que tinha aqui antes. Hoje em dia já não é mais assim. Do tempo que eu era criança, eu olhava nos terrenos baldios aqui, quando eu ia uma gaiola com alçapão, fazia errado, mas achava que estava fazendo o interessante certo, para tentar capturar coleirinha, tizil, bico de lacre. O que você encontra hoje em dia por aqui? Nada mais. Então hoje em dia a gente percebe o quê? A fauna está ficando concentrada a pequenas áreas, pequenos fragmentos, e aquela exuberância que tinha, inclusive aqui em Maringá, não tem mais. Temos que buscar caminhos para tentar melhorar essa situação, porque ela pode ser sem volta, e tende a ser sem volta. Um dia isso vai ser apenas uma lembrança para contar para os mais novos. Então, volto a dizer, né, o trabalho de informação, de educação, a educação ambiental, ela é para todos. A gente não deve pensar que vamos focar nas crianças, não, todo mundo tem que estar envolvido, porque os adultos atuam hoje em dia. Sim. Né? Então é muito importante que urgente, todos... Né? E é urgente, e nós precisamos que todos estejam motivados, envolvidos e queiram abraçar essa causa
que é a conservação dos recursos da natureza e, por consequência, a conservação da fauna. Tá certo, Henrique. Muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço.